Tá, antes de começar eu preciso responder uma pergunta. Como que eu nunca joguei Undertale? Sim, eu sei, parece mentira. Principalmente porque esse jogo vive aparecendo no canal. Eu uso música de Undertale, já citei personagens, já falei de criadores da comunidade, e mesmo assim eu nunca tinha aberto esse jogo. E na verdade o motivo é bem mais simples do que parece. Quando Undertale lançou, lá em 2015, eu tinha uns 11 ou 12 anos. E naquela época, com minha internet limitada, eu tinha que ter certeza do que eu ia assistir no YouTube. Então de um lado a gente tinha um dos melhores jogos de super-herói lançado no mundo, com gráficos que dão de 10-0 a jogos de hoje em dia, e do outro lado a gente tinha Undertale. Eu sei, gráfico não significa nada, mas na época eu era uma criança burra. Então eu nunca me importei com esse jogo porque o meu eu dessa época não se importava com esse tipo de jogo. Mas só tem um probleminha com essa história. É impossível passar mais de 10 anos na internet sem absorver alguma coisa desse jogo. Eu até tentei jogar Undertale esse ano, mas eu abri o jogo, vi que ele não tinha tradução BR e fechei ele. Eu não tô nem brincando, eu tenho um print provando. E o mais engraçado dessa história é que dias depois o Toby Fox foi cancelado no Twitter porque deu a desculpa mais ridícula do mundo pra não traduzir um jogo. Então o que eu sabia de Undertale era basicamente uma invenção que eu tinha na minha cabeça e um pouquinho da versão Fanon. E hoje com esse vídeo eu quero descobrir o quanto dessa versão estava certa. Spoiler, quase nada. Há muito tempo, todo mundo já ouviu essa história, vamos direto ao que interessa. Eu já começo tendo uma ideia errada porque eu achava que a criança tinha descido ali por uma corda ou algo do tipo, mas não, ela cai de cara no chão, levanta e segue a vida, sem perder nem sequer um ponto de HP. Tá bom. Eu acho muito engraçado que eu já tô tão acostumado com a Frisk sendo retratada como uma personagemzinha de anime e tudo mais, que eu abro o jogo, a primeira coisa que eu vejo é uma criança baixinha, pançuda e amarela. Incrível. Andamos por um corredor e encontramos Flower, e aqui eu tenho que falar, a única lembrança que eu tenho desse desgraçado é que ele era um completo filho da mãe. Então quando eu vi esse safado falando de amizade e tudo mais, eu não acreditei nem um pouco. Tá me achando com cara de beija-flor, meu irmão? Cai pra porrada. Então depois de esquivar dessas tais balinhas da amizade, eu percebi que a música tava mudando e foi aí que a maldita flor mostrou que tinha espinhos. E quando eu achei que tudo ia acabar ali, aparece a Toriel pra salvar meu butico. Eu não vou mentir, eu conheço a Toriel, quer dizer, conheço entre aspas. Eu sei que ela faz torta, que é praticamente a mãe do jogo e que tem muita arte estranha dela na internet. Foi nesse momento que eu decidi não confiar em nenhuma lembrança que eu tinha em Undertale. Mas mal sabia eu que o próximo problema não seria nem a falsa memória de Undertale, e sim minha própria gravação. Isso porque essa foi literalmente a primeira vez que eu tentava gravar uma gameplay na minha vida, então obviamente alguma coisa ia dar de errado. Primeiro era meu microfone, que toda vez que eu falava alto demais, a tecnologia dele fazia ele basicamente mutar o meu microfone e não sair som nenhum. Toriel! Obrigado, tecnologia. E o segundo problema era o volume do jogo, já que Undertale não tem uma opção de menu para eu poder diminuir o volume do jogo dentro do próprio jogo. Eu tentava gravar o vídeo tranquilamente e o jogo tentava estourar o meu tímpano. Obrigado, Toby Fox. Foi aí que bateu aquela insegurança clássica de quem nunca gravou uma gameplay. Será que o áudio tá ruim? Será que eu tô falando muito baixo? Será que eu tô respirando igual Darth Vader? Então simplesmente eu fecho o jogo pra conferir e realmente tava uma porcaria. Eu vou poupar vocês de saberem a dor de cabeça que foi eu tentando consertar isso, mas saiba que eu dei um jeito, mas depois eu fiz a maior cagada possível. O reset. Minha primeira gameplay estava cagada e eu tava bem no começo do jogo, então eu resolvi apenas reiniciar e gravar tudo de novo. Isso é o básico de todo jogo, se você reinicia você joga a mesma coisa de novo. Só que aparentemente Undertale pulou essa aula da faculdade. Eu entro no jogo, chego no Flower e ele simplesmente fala como se lembrasse de mim. Como que você sabe disso, desgraçado? Nessa hora eu fiquei genuinamente preocupado, pensando que eu tinha estragado minha primeira experiência. E eu não tô nem brincando, eu fiquei um tempo pensando se eu devia continuar ou não com esse vídeo. Porque se o jogo lembrava que eu tinha resetado, vai saber mais o que eu tinha mudado sem querer. Mas no fim já tinha acontecido e não dava pra voltar atrás, né? Então eu respirei fundo, ignorei a crise existencial que eu tava tendo e continuei jogando. Aprendendo a jogar. Voltando para o ponto que eu tinha parado, a Toriel começa a explicar uma das mecânicas mais famosas do jogo, a de não precisar matar ninguém. Não só a Toriel, como também temos vários sapinhos nessa parte servindo como tutorial sobre várias outras mecânicas no jogo, e reforçando mais uma vez para termos piedade. O que é legal, porque até onde eu sei, se você mata, você faz a rota genocida, e eu não quero fazer a rota genocida. Mas se aparecer um inimigo muito insuportável, eu sem querer vou acabar esquecendo essa ideia de não matar ninguém
bem. Mas bem antes do sapinho aparecer, a Toriel faz isso aqui. Não me abandone! Ah! Aquele pilar convenientemente ali era suspeito. E depois de nos abandonar, ela nos abandona de novo. E já jogamos videogame o suficiente pra saber que se um NPC pede pra gente esperar, a gente não vai esperar. Então pela primeira vez eu fiquei sozinho e isso mudou completamente o clima. Porque até aquele momento eu tava andando com uma cabra gigante que resolvia todos os meus problemas. Nossa, que cara é essa, Toriel? Ah, são para as pessoas que não deixaram like, comentaram, se inscreveram e apertaram o botão de hype? Entendi. E agora eu só tinha a minha incrível capacidade de me perder em um mapa simples. Eu não vou mentir, teve puzzle que demorou muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Ah, agora eu entendi, ó. Entendeu, entendi, mas parece que eu não era burro só quando criança não. Mas depois de passar um pouquinho de vergonha, eu finalmente encontro um personagem novo. Ou melhor, eu encontro o... Napstablock. Lá vem Lá vem o Napstablock. Eu vou chamar ele de Fantasminha. Pronto, mais fácil. E se você não gostou, eu quero mais é que se... O Fantasminha tava simplesmente deitado no meio do caminho, e aparentemente esse era um problema meu. Então a batalha começa, mas estranhamente ele parecia bem... triste? Quer dizer, eu acho que o personagem que usa lágrimas como um ataque principal talvez esteja triste. E como eu sou um grande coração mole, eu não quis partir logo pra agressão. Se o jogo tá pedindo tanto pra gente conversar, vamos conversar. Comecei a usar as ações pra tentar animar ele. E quando eu paro pra pensar, quantas vezes eu posso dizer que eu ajudei um fantasma deprimido a ficar alegre e sair do meu caminho? Nunca, mas se eu precisar eu posso falar. Depois de alguns turnos, ele resolve mostrar o chapéu dele feito de... lágrimas? Tá, isso é meio esquisito, mas ao mesmo tempo é da hora. Parabéns, Fantasminha, você tem estilo. Depois que ele finalmente sai do meu caminho, eu sigo minha viagem ainda sem saber pronunciar o nome dele. Vale dizer que apesar de estarmos no começo do jogo, Undertale me ganhava muito apenas com seu humor. Sério, era o começo do jogo e o jogo já tava me entupindo de piadas e momentos engraçados. Meu amigo nunca me escuta. Sempre que converso, ele pula meu diálogo apertando X. Isso mesmo, apertando X. Bem, pelo menos você me escuta. Peraí, e se eu pular ele agora? Ah! Ah, você também não! Hã? Essa foi a direção errada? Ok, acho que entendi. Ai, cara, eu amo esse jogo, velho. Pronto, puta que pariu, velho. Filha da... E depois de andar um pouco, eu finalmente chego na casa da Toriel. E olha... eu esperava qualquer coisa, menos uma casa tão aconchegante. Toriel nos mostra então o nosso quarto. Ela realmente estava determinada a me adotar, hein? E claro, além de me maravilhar com os detalhes da casa e do quarto que ela nos mostrou, eu ficava simplesmente impressionado com cada pequeno detalhe que esse jogo nos proporcionava. A música mudou! Caralho! Ô, velho, eu sou muito facilmente impressionável, né? Eu dormi? Você obteve uma torta de caramelo e canela. Gente, de verdade. Eu tô com o coração aquecido. Eu tô com o coração aquecido demais, velho. E foi explorando o quarto que eu acabei encontrando uma caixa cheia de sapatos de diferentes tamanhos de criança. Olha, eu não tô acusando ninguém. Eu só tô dizendo que esse jogo acabou de plantar uma sementinha de desconfiança na minha cabeça. Que tipo assim, tem uma caixa cheia de sapatos com vários tamanhos de criança. Isso é um pouco suspeito. Diga-se de passagem. Tá ligado? Muito suspeito. Mas eu vou ignorar. Ignorando essas suspeitas, eu continuei explorando cada cantinho daquela casa. Desde ler um livro e entender mais sobre plantas... Ó, é uma salsicha d'água.
Será que se eu não tivesse não tivesse lido aquele livro, eu ia chegar aqui e ficar tipo, é uma planta que você não conhece e tudo mais? Eu sou muito facilmente impressionável, né, velho? Até ler um diário e ter uma grande surpresa. É o diário da Toriel. Lê a mensagem circulada? Sim. Você leu a passagem. Por que o esqueleto queria um amigo? Porque ele estava só assim. O restante da página está repleta de piadas do mesmo calibre. Peraí, agora que eu tô percebendo, piada de esqueleto? Sai! Depois de fuçar absolutamente tudo que tinha naquela casa, eu finalmente resolvi descer as escadas. Só que a Toriel aparece e me impede de seguir em frente. E na hora eu já entendi que para seguir para frente no jogo, eu teria que seguir naquele corredor. Mas de verdade, uma casa legal, uma mãe muito gentil e um pouco suspeita, e comida para sempre, até o momento nada que me faça querer ir para outro lugar. Eu facilmente moraria com a... É chamado 72 usos para caracóis e lesmas. Eu não quero mais morar com você, Toriel. Depois de pedir para sair das ruínas, ela levanta e sai andando. Procurei ela para saber se ela estava por perto ou não, e vendo que o caminho estava livre, eu desci as escadas. Então ela estava lá, me esperando. Agora ferrou. Toriel então me explicou por que ela insistia tanto pra eu ficar naquele lugar. E que aquela porta era a única saída das ruínas. E ela simplesmente queria destruir a entrada. E nesse momento eu só queria entender qual era a da Toriel. Ela claramente gostava da gente, isso é inegável. Mas ao mesmo tempo ela tava literalmente tentando impedir que a gente saísse dali. E quanto mais ela insistia nisso, mais a minha desconfiança aumentava. Eles chegam, eles partem, eles morrem. Toriel, você tá me assustando. Toriel, você tá me assustando. Mas eu sou muito coração mole e não queria achar que ela realmente era uma pessoa ruim. Parecia muito mais que ela tava tentando esconder alguma coisa ou tentando proteger a gente de alguma coisa. Mas naquele momento, eu não fazia ideia do que era. Se você deixar as ruínas, eles e Asgore matarão você. Eu vou dirigir. Eu só sei desse meme por causa da Fedubs, mano. Então eu continuei insistindo e não teve jeito. A batalha começou. E foi aqui que o jogo resolveu tirar as rodinhas da bicicleta. Porque até aquele momento as batalhas tinham sido bem tranquilas. Já a luta contra a Toriel era outra história. Muito mais rápido, muito mais projéteis, muito mais coisa acontecendo. Eu tomei um sacode bonito. Eita, eita, calma aí, Toriel. Calma aí, cara. Ah, que isso, cara. Pera aí! Ai! Ai! Meu Deus! Mano, eu ia pegar em mim pra cacete, velho! Tu vai me matar, mulher! Meu Deus! A Toriel tava determinada a acabar com a gente, eu precisava reagir, só que tinha um problema, eu não conseguia atacar ela depois de passar mó tempo vendo como ela era gentil. Apesar da minha desconfiança, eu não conseguia acreditar que ela era realmente esse papel de personagem que é bonzinho, mas na verdade é um vilão. Então, evitando machucar ela, eu uso o botão de agir para conversar, para convencer, para qualquer coisa. Só que nosso personagem simplesmente não sabia o que dizer. Eu tentei uma vez, nada. Tentei outra, nada. Mais uma vez, nada. Foi então que eu lembrei que um sapinho do tutorial tinha falado que alguns monstros desistiam de lutar depois que o HP diminuía. E eu fiquei pensando, será que é isso que o jogo quer? E honestamente, eu quase fiz. Quase ataquei, mas eu fiquei olhando pra Toriel e pensei, peraí mano, se eu conseguir poupar um monte de monstrinho aleatório sem precisar bater neles até agora, por que justo ela eu teria que bater? Não faz sentido. Quer dizer, eu quase não bati em ninguém. Se afaste, mano. Então eu resolvi fazer um negócio mais teimoso possível. Eu ia apertar o botão de poupar de novo, até o jogo cansar de mim. No começo absolutamente nada acontecia. Ela continuava brigando, eu continuava desviando, meu HP continuava diminuindo e eu tava começando a aceitar que talvez eu tivesse que atacar. Até que alguma coisa mudou. Ela começou a responder diferente, eu vi que suas falas mudaram e eu finalmente vi que tava tendo algum progresso. Só que aí aconteceu um detalhe que me deixou muito feliz. Quando meu HP ficou extremamente baixo, eu percebi que ela simplesmente parou de tentar me acertar. Ela tá evitando me atacar de propósito. Que legal. Será que essa luta nunca estaria pra eu perder? É tipo aquele tipo de luta que é impossível perder?
ver ela evitando de me atacar de propósito doeu muito mais do que qualquer dano, porque ali ficou muito claro que ela realmente não queria lutar, ela só achava que precisava. E depois de insistir mais um pouco, ela finalmente desiste da batalha, e eu também. Até porque se eu não desistisse eu ia morrer. Naquele momento eu entendi uma coisa. Ela nunca quis nos impedir porque ela era uma pessoa má. Ela queria impedir a gente porque sabia exatamente o que tinha lá fora. E a gente não. Então quando ela começa a conversar com a gente, pede desculpas e fala que sempre soube que esse momento ia chegar, sinceramente, essa despedida me pegou muito mais do que eu esperava. Porque em menos de 2 horas de jogo, Undertale conseguiu me fazer me importar de verdade com o personagem. Ela dá um abraço na gente e deseja boa sorte. E naquele momento eu comecei a ligar os pontos. Aqueles sapatos não eram um sinal de que ela fazia mal para crianças. Muito pelo contrário, eram crianças que já tinham passado por ali antes da gente. Ela acolheu, cuidou e tentou convencer a ficar. E mesmo assim, eles decidiram ir embora. Igualzinho a eu. Então aqueles sapatos deixaram de parecer assustadores e passaram a parecer tristes. Muito tristes. Porque significava que aquela não era a primeira despedida dela. E a gente só provou que não tinha sido a última. E mais fácil do que eu falar seria mostrar minha reação do momento. Patético não é não. Eu não consigo salvar sequer uma única criança. Então é por isso que tinha tantos sapatos lá em cima. Porque são várias crianças que vieram e ela não conseguiu salvar. E, oh meu Deus, me desculpa por sequer duvidar de seu caráter, meu Deus. Quando for embora, por favor, não volte. Mas eu quero te visitar. Espero que entenda. Ai, meu Deus do céu! Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Que personagem perfeita, mano. Fofa, incrível, sem defeitos. Eu não tô nem aí. Eu só espero que não esteja ela feita alguma merda gigante no futuro dessa história, velho. Até então, nossa, velho. Que personagem incrível, velho. Que jogo incrível. Ah, não. A maldita Flo tá de volta. Chloe fala um monte de coisa pra gente, mas sinceramente caguei e andei pra você, Flo maldita. Eu sigo o meu caminho e finalmente aparece a logo do jogo. E o nome de Toby Fox. Cancelado do Twitter. Pelo amor de Deus, Toby Fox, traduz seu jogo. A gente passa por um momento que eu devo admitir que me assustou um pouquinho, mas esse susto não dura muito. Eu tomei um susto. Demorou muito pra isso quebrar. Eu tomei um susto. Que porra é essa, velho? Eu tô com medo. Nesse momento eu reconheci a silhueta do Sans de longe, mas eu não vou poder mostrar pra vocês porque meu microfone mutou, então fique na imaginação. Sans é finalmente apresentado, e esse seria o personagem que eu diria que mais conheço, ou pelo menos achava que conhecia, porque até agora esse vídeo já vem provando várias vezes que a internet mente. Já aqui me surpreende muito que ele apareça tão cedo na história. Logo em seguida aparece o irmão dele, o grande, o lendário Papyrus. O Papyrus aqui é só um dos maiores exemplos de como a comunidade cria uma versão tão diferente da original, porque eu passei anos vendo o Papyrus sendo representado como um personagem que abomina piadas, que nunca faria elas e sei lá o que. E aqui em uma das primeiras cenas dele, ele faz uma piada de esqueleto. Obrigado, internet! Pelo menos jogando eu descobri a verdadeira dinâmica dos personagens. O Sans é claramente um cara despreocupado com a vida e o Papyrus é tipo uma criança tentando provar o seu valor. E em menos de 5 minutos os dois já estavam me conquistando. E foi aí que eu comecei a entender o porquê esse jogo marcou tanta gente. Mas o que acontece a seguir fica pra próxima. E eu sei, eu ainda tô bem no começo do jogo e ainda tem um monte de coisa pela frente, mas essa é a primeira vez que eu tento algo do tipo no canal. No caso, uma gameplay narrada e editada. Então como isso é novo no canal, eu não queria arriscar jogar um jogo inteiro, escrever roteiro, gravar narração, editar e postar, e no fim o vídeo ser um fracasso. Para quem ainda não entendeu como é que eu sei algumas coisas de Undertale e mesmo assim fico surpresa com algumas coisas que são deveras básicas, isso acontece porque quando o jogo explodiu em 2015, eu vi algumas comics, então eu sei o nome de alguns personagens e que o jogo tem 3 finais. Mas o que eu tenho que fazer para esses 3 finais acontecerem, eu não faço ideia.
Então se você curtiu a ideia, curtiu o vídeo e gostaria de ver eu continuando essa série, basta você fazer o básico, se inscrever, dar like, comentar, apertar o botão de hype, compartilhar para um amigo se puder. Claro, eu não vou fazer uma série de algo que não tá dando certo. Sério gente, não tem segredo nenhum, é só você apertar um botão que não custa nada e acabou, você já vai estar me ajudando bastante. Então muito obrigado para você que assistiu até aqui e que tá disposto a me ver eu conhecer essa incrível série que é Undertale. Valeu e até o próximo vídeo.